Pessoal, tudo bem? Fábio Santos aqui com vocês, canal Educação Consciencial, para mais um Comentando Notícias. E a notícia de hoje, ela é bem curiosa. É uma notícia do dia 3 de setembro do canal Olhar Digital. E a manchete é o seguinte: cabo USB rouba senhas e dados remotamente e transmite por wireless. Basicamente, o que eles estão falando é que inventaram um cabo em que ele faz uma mini rede, como se fosse um Wi-Fi, e transmite esses dados do que está sendo digitado, tanto no computador quanto no telefone, né? Se você liga o seu cabo no computador, na tomada, enfim. E transmite em até 1,5 km, eles conseguiram, de distância, a informação. Então o hacker consegue roubar sua senha, consegue saber o que você está escrevendo, enfim. Não é transferência de dados, é só transferência... quando eu digo dados memória, né? É só transferência do que você escreve. Não é só, né? Porque ele consegue saber todas as suas senhas e todas as coisas que você escreve. O que eu quero falar para vocês, chamar a atenção é o seguinte: essa tecnologia já existe há muito tempo, né? E muito mais elaborada do que está sendo revelado. Então, mais uma vez, essa notícia faz parte de uma revelação parcial do que acontece. Provavelmente um pessoal aí de hacker, uma empresa que não está vinculada ao governo secreto, está soltando essas informações. Não sei. Mas o interessante é a gente saber um pouco do que o governo oculto faz com a gente. Por exemplo, eu acho que já é conhecimento de vocês que todo aparelho eletrônico ligado à internet, ele está ligado a uma rede de IA, de inteligência artificial mundial. Né? E todas as nossas conversas são escutadas, e todas as nossas, através dos microfones, né, das televisões smart, dos smartphones, do nosso notebook, do nosso computador. E também é possível abrir imagem, é possível saber o que tem dentro da nossa casa ou dentro de onde nós estamos, também abrindo a câmera. Se você não sabe isso, quem trouxe essa informação pela primeira vez a público foi o Edward Snowden, né? Aquele whistleblower da NSA, do órgão americano, que acabou, hoje está refugiado na Rússia, inclusive, né? Os documentos, publicados principalmente pelo jornal inglês The Guardian, pela TV Globo e pelo americano Washington Post, revelaram que os americanos monitoram bilhões de pessoas no planeta, registrando a chamada metadata. Quem falou com quem, quando, por quanto tempo. Também registra todo o conteúdo de comunicações por e-mail, telefone ou redes sociais de vários países. Edward Snowden se apresentou como responsável pelo vazamento logo que os primeiros documentos foram publicados. Em agosto do ano passado, conseguiu asilo na Rússia. O que a gente sabe é que você pode fazer esse teste em casa quando você, por exemplo, conversa sobre um assunto. Fala assim, gente, perto do seu celular, né? Fala assim, eu tô com uma vontade de ir para Paris, por exemplo. Eu tô pensando em comprar uma passagem para Paris e tudo mais. Acaba a conversa, vai lá no telefone, abre o Instagram, abre o Facebook, vê se não tem anúncio de passagem para Paris, pacote para Paris. Né? Então, quando a gente fala assim, estamos sendo escutados, não quer dizer que tem um agente secreto do outro lado, com um fone escutando o que a gente está falando. Não. É inteligência artificial. Ela é acionada através de palavras-chave. Então, ela está escutando o que a gente está falando. Ela está analisando o que a gente está falando para oferecer produtos, para vender, mas também dependendo das palavras, dependendo das coisas que a gente conversa, sim, isso pode ser gravado, isso pode entrar dentro de uma triagem, né? E essa triagem sim vai ser escutada por um humano e você pode sim ter o seu telefone monitorado, o seu computador monitorado. E aí você me pergunta, como fugir disso? Primeiro que a tecnologia de captação de informação, ela é muito mais do que só escutam o nosso celular ou a nossa Smart TV, que já é uma grande invasão de privacidade, né? Privacidade essa que é uma pseudo-privacidade, que ela não é existente nesse mundo. Toda vez que você viaja, por exemplo, no aeroporto, e você passa os seus eletrônicos por aquele raio-x, né? E aí eu estou falando de aeroportos internacionais, tá? Então no Brasil a gente tem Guarulhos, a gente tem Rio de Janeiro, por exemplo, e outros aeroportos no mundo. Toda a informação do seu celular, do seu computador, do seu HD, seja qual for o seu eletrônico, ela é copiada e analisada. O restante do dia 11 de setembro de 2001 foi marcado pelo caos no transporte aéreo americano. Quando os voos foram retomados, a preocupação com a segurança era extrema e isso transformou o setor aéreo. Foram introduzidas normas de segurança que até então não existiam e são mantidas até hoje em aeroportos do mundo todo.
Entre elas estão a proibição de entrada com líquidos na bagagem de mão, já que podem conter algum tipo de explosivo, a necessidade de passageiros separarem objetos pessoais, como cintos e sapatos, na passagem por equipamentos de raio-x no aeroporto antes do embarque, e protocolos para dificultar a entrada de pessoas não autorizadas na cabine dos pilotos. Então, se você já passou por um raio-x de aeroporto, por exemplo, você já teve todos os seus dados copiados e analisados também por uma IA para ver se não levanta nenhuma suspeita relacionada a alguma coisa, relacionada ao que eles estiverem procurando. O importante é deixar vocês cientes de que eles têm essa informação, tá? Como fugir disso? Existe uma tecnologia somente no mundo que está disponível para bloqueio de ondas eletromagnéticas, tá? Uma só. Não adianta fazer reza, pegar erva, pôr um pingente na frente do computador. Não. A única tecnologia, que é a mesma tecnologia usada pelo próprio governo para impedir que informações sejam copiadas, chama-se Faraday, ou Faraday em inglês, tá? Eu tenho uma aqui para celular para mostrar para vocês. Então, essa aqui é uma capinha de celular Faraday, e você coloca o seu celular aqui dentro, né? Vocês estão vendo aqui, ó, coloca o celular aqui dentro, você fecha bem fechadinho assim e pronto. Ninguém consegue copiar nenhuma informação. Por quê? Ondas eletromagnéticas não entram aqui e ondas eletromagnéticas não saem daqui. Então, se você coloca o seu celular, por exemplo, aqui dentro e você tenta ligar para ele, não vai funcionar. Então, a gente fica falando muitas vezes de pessoas que lançam aí pedrinhas e amuletos e tudo mais, que falam, ah, isso bloqueia o sinal 5G, isso bloqueia... Tá bom, bloqueia o 5G e o 4G e o 6G, que já está funcionando no mundo e ninguém comenta, né? E todos os outros Gs, e todas as outras informações de Wi-Fi de todas as casas e prédios que estão agora, nesse momento, passando por dentro de nós. Faça um teste, abra agora o seu Wi-Fi do telefone e veja quantas redes não estão disponíveis. Todo esse eletromagnetismo está ultrapassando o seu corpo neste momento. A única tecnologia disponível é a Faraday. Para quê? Assim, no momento que você coloca o celular lá dentro, ou o seu notebook, e você passa no aeroporto, ou se você quer deixar o seu celular carregando, por exemplo, perto da cama, por algum motivo, mas não quer que o eletromagnetismo te pegue, põe dentro da Faraday. Se você tem uma conversa muito delicada, não é o caso da maioria de nós, mas muitas vezes isso pode acontecer, e não quer que seja escutada pela IA do governo oculto, coloca-se dentro da Faraday. E não tem só para celular, tem para notebook, tem de todos os tamanhos. O importante é vocês saberem que somos monitorados todo o tempo por todo eletrônico conectado à internet, câmera, microfone, não só dentro de casa, como fora de casa. Tá? Os nossos dados são copiados sempre que possível. Existe tecnologia, inclusive, de direcionamento, como se fosse um revólver assim, para cópia de informação. Claro, não é para todo mundo. Para que eu vou copiar a informação de todo mundo, né? São para os alvos. Mas as informações do aeroporto são copiadas e esses cabos, gente, toda essa tecnologia, se você tem um telefone da Apple, essa informação vai para a Apple, gente. Se você tem um telefone da Samsung, essa informação vai para a Samsung. Se é um telefone do Google, essa informação vai para o Google. E nos bastidores é tudo a mesma base de dados. Então a gente tem algumas formas de driblar isso, como a tecnologia Faraday, mas fiquem ligados. E inclusive quando a gente sai na rua também, existem câmeras que fazem reconhecimento facial, não só em prédios públicos, não só em lugares públicos, como rua e tudo mais, mas alguns lugares privados também, tá? Eu, inclusive, já trabalhei numa empresa que faz ainda o software exatamente para esse reconhecimento facial e cruzamento com banco de dados. Então eu conheço razoavelmente o assunto. Tá bom, gente? Esse foi o Comentando Notícias de hoje. O cabo USB que rouba senha e dados são essas informações da revelação parcial, mas que a gente precisa ficar esperto no nosso dia a dia também, tá bom, gente? Então até a próxima semana, espero que vocês tenham gostado, pode comentar, compartilhar, tá bom? Até mais!